Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus por esse privilégio de poder trazer a palavra do Senhor aos vossos corações, com a oração de que Deus use essa pregação para fortalecer a fé dos crentes e bem como cultivar e produzir fé nos corações daqueles que ainda não creem. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, no Antigo Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, Vamos fazer uma leitura no capítulo 20, dos versos 1 a 17 e também os versos 40 a 43. Nós temos aqui o relato daquela linda amizade entre Davi e Jonatas, dois servos do Senhor que eram leais um ao outro, e nós vamos ver que isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito que nós vamos observar neste momento, que é a benignidade. Nós vamos tratar desse fruto do Espírito Santo chamado benignidade. Vamos ouvir a palavra de Deus, 1 Samuel 20, 1 a 17. Diz assim: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: Não saiba isto Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. E disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: Está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está, de fato, determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não tu fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade, da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha.
porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Nesse mesmo capítulo, veja os versos 40 a 43, no finalzinho do capítulo. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém. A leitura até aqui. Peço também que os irmãos abram as suas Bíblias no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós vamos fazer a leitura dos versos 12 a 20 do capítulo 4. Gálatas 4, os versos 12 a 20. Acompanhe comigo, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor, Gálatas 4, 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom da voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E agora o texto, irmãos, da pregação. Nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo, essas 9 virtudes que devem caracterizar a vida do crente. Nós vamos olhar hoje a 5ª virtude, o fruto da benignidade. Assim diz o verso 22 e 23 de Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar brevemente e rogar ao Senhor a bênção pela pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós estamos diante de Ti e da Tua santa palavra, que por si só já fala ao nosso coração mediante a obra do Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua explicação, a exposição do Evangelho, pois somos carentes de Ti e da Tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da Tua boca. Portanto, Senhor, usa de misericórdia conosco. Me dê a graça de expor fielmente a verdade de Cristo aos corações dos ouvintes, dos irmãos. E dê graça aos que nos ouvem, para que compreendam, entendam as Tuas verdades, creiam nelas e as apliquem nos seus corações. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesta pregação, edificando a Tua igreja e fortalecendo a fé dos crentes. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, em nosso estudo acerca do fruto do Espírito Santo, nós chegamos hoje na quinta virtude deste fruto, que é chamada de benignidade. Mas o que este fruto do Espírito significa? A quem ele deve ser dirigido? E como é que nós mostramos, irmãos, que somos benignos em nossas vidas? Existe alguma diferença entre a benignidade e o próximo fruto, que é chamado de bondade? E como é que essas duas virtudes, bondade e benignidade, se relacionam na nossa vida? Irmãos, antes de vermos como esse fruto da benignidade deve se manifestar em nossas vidas, é necessário respondermos a estas perguntas iniciais. E vamos fazer isso observando duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que existe um entendimento de alguns comentaristas bíblicos de que estas 9 virtudes apresentadas por Paulo e as quais ele chama de fruto do Espírito, elas se dividem em 3 áreas da vida cristã. As primeiras 3 virtudes, amor, alegria, paz, elas são atitudes do crente direcionadas exclusivamente a Deus, ou seja, tem tudo a ver com o relacionamento do crente com Deus. As 3 seguintes virtudes, longanimidade, benignidade e bondade, são atitudes voltadas do crente para o próximo, para outra pessoa, unicamente direcionada a pessoas. E as 3 últimas, fidelidade, mansidão e domínio próprio, dizem respeito a atitudes do crente acerca de si mesmo, são coisas relacionadas ao próprio crente. Então, meus irmãos, essa divisão, embora ela seja bem didática para nós e até, de certo modo, experimentada por nós dessa maneira, ela não é exclusiva. Por exemplo, quando nós falamos do fruto do amor, o amor é uma atitude cristã direcionada tanto a Deus, nós amamos a Deus, mostramos que amamos a Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai, mas também com pessoas, com os nossos irmãos, com aqueles que estão próximos a nós. A mesma coisa a alegria é um fruto do Espírito, marcado pela nossa alegria em Deus, na sua bondade, no seu amor para conosco, mas também nós nos alegramos na comunhão dos santos, nos alegramos com os nossos irmãos na fé. Da mesma forma, a mansidão também, ela revela tanto uma atitude direcionada a Deus, de submissão a Ele em meio a provações, de confiança nele, mas também revela uma atitude direcionada ao próximo, quando nós temos a disposição não de pagar o mal com o mal aos nossos inimigos, mas de fazer-lhes o bem. Então, de um modo geral, essas virtudes têm tudo a ver com nossa vida com Deus, mas também com os nossos irmãos. Mas o que dizer da benignidade? E também da sua relação com a bondade? Irmãos, nós precisamos compreender que existe uma leve diferença entre benignidade e bondade, mas também uma relação íntima entre essas duas virtudes do fruto do Espírito Santo. Concordamos, nesse aspecto, que tanto a benignidade quanto a bondade, elas são atitudes, ações direcionadas ao nosso próximo. Nós somos benignos e bondosos com outras pessoas, atitudes relacionadas a outras pessoas. A benignidade, ela aponta para uma atitude de gentileza e lealdade para com outros. Refere-se a uma amizade leal, onde você busca ser favorável a alguém, onde você procura tratar as pessoas ao seu redor, do seu convívio, com toda amabilidade, com toda gentileza. A bondade, por sua vez, ela aponta para o ato de fazer o bem. A bondade tem tudo a ver com a realização de ações concretas que procuram ser benéficas ao nosso próximo. Perceba, portanto, irmãos, que a benignidade, ela conduz à bondade. Você
é favorável a alguém, você sente disposição de fazer o bem, e logo na sequência você faz o bem a essas pessoas. Então são duas virtudes que devem marcar a vida do crente. Distintas, mas ao mesmo tempo conectadas. E eu queria trazer aqui pelo menos 3 considerações importantes acerca desse fruto do Espírito chamado benignidade. Em primeiro lugar, irmãos, ao mencionar o fruto da benignidade como sendo um aspecto do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, Paulo, ele deseja primeiramente encorajar as pessoas que pertenciam às igrejas da Galácia a serem benignas em seus relacionamentos. Se havia pessoas que deveriam ouvir essa mensagem de Paulo, eram os membros daquelas igrejas. Nós não podemos, irmãos, isolar cada fruto do Espírito do contexto da igreja dos Gálatas, mas olhá-los e estudá-los à luz da condição espiritual daquela igreja, ou daquelas igrejas, daquela região chamada Galácia. Irmãos, perceba que houve naquelas congregações da Galácia algumas divergências, algumas contendas, algumas intrigas entre os próprios irmãos dali. Isso fica bem claro quando você lê o versículo 15 aqui. No próprio capítulo que Paulo fala do fruto do Espírito, Paulo dá uma advertência àqueles irmãos. Veja no verso 15, ele diz: se vocês, irmãos, estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. E logo na sequência, no capítulo 6, verso 10, ele faz um encorajamento positivo, encorajando a atitude correta, dizendo: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Isso porque estava faltando essa benignidade, essa bondade, o fazer o bem, o ser favorável ao outro dentro daquelas igrejas. Até que no início, irmãos, da vida cristã dos Gálatas, eles mostraram o fruto da benignidade. Eles mostraram atitudes de amizade, lealdade, gentileza para com o apóstolo Paulo. É isso que nós lemos no capítulo 4, do verso 12 ao 15, que Paulo diz que chegou até ali levado por uma certa enfermidade, pregou o evangelho àqueles irmãos, eles abraçaram a fé, eles creram na palavra de Deus, no evangelho da graça, e eles acolheram o apóstolo Paulo com todo cuidado, com todo carinho, estavam dispostos a cuidar bem do apóstolo em todas as suas necessidades físicas. Eles mostraram um cuidado com o apóstolo Paulo. O evangelho promoveu neles uma mudança de vida pela obra do Espírito. Eles passaram a serem benignos, reconhecendo a benignidade de Deus, redimindo-os dos seus pecados. Eles agora estavam mostrando benignidade, principalmente ao apóstolo Paulo. Mas, irmãos, Satanás, ele opera contra a obra de Cristo e procura causar divergências, procura cultivar frutos da carne no lugar da obra do Espírito no meio da igreja. E Satanás, depois que Paulo parte daquela região, alguns irmãos se tornaram hostis a Paulo e ao evangelho da graça. Eles ficaram conhecidos, esses cristãos da Galácia que abandonaram o evangelho da graça, como judaizantes, porque queriam voltar às obras da lei como meio de salvação, como a circuncisão e outras coisas mais. Eles rejeitaram o evangelho pregado por Paulo inicialmente e voltaram às sombras, ao evangelho das obras da lei. E o que é que acontece quando não reconhecemos mais a graça de Deus na nossa vida, a sua benignidade para conosco? O que é que acontece, irmãos, quando nós cultivamos uma atitude legalista, de achar que somos salvos pelas obras da lei? O que é que acontece? Certamente nós vamos, em primeiro lugar, sendo levados por uma atitude legalista,
nós vamos desprezar a benignidade de Deus, porque nós vamos achar que somos salvos por nós mesmos e não pela bondade do Senhor. Ao mesmo tempo, nós vamos nos tornar pessoas rudes, hostis, no trato com outras pessoas, porque nos acharemos superiores a elas e vamos exigir coisas delas de uma forma mais hostil. Por outro lado, aqueles que abraçaram o Evangelho da graça e permaneceram firmados nele, não podem mostrar outra atitude a não ser a benignidade. Aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles não vão dar as mãos a um evangelho de obras de lei, mas ao evangelho da graça. E isso vai trazê-los a uma atitude de benignidade nos seus relacionamentos. E Paulo, irmãos, ele ansiava rever isso no meio dos Gálatas. É por isso que ele escreve essa carta, para encorajá-los, adverti-los e chamá-los de volta ao arrependimento. Porque ele amava aquela igreja, ele sofria por aquela igreja, e ele desejava que a obra de Cristo prevalecesse no meio daqueles irmãos. Então Paulo, quando fala do fruto da benignidade, é algo que ele quer rever, primeiramente, no meio da igreja dos Gálatas. É algo que começou a faltar no meio daqueles irmãos. A segunda observação, quando nós estudamos aqui sobre o fruto da benignidade, é que esse fruto ele vai se expressar por meio de uma amizade leal e sincera. Benignidade tem tudo a ver com amizade leal e sincera. E para ilustrar isso, nós podemos observar um relacionamento fraternal revelado na Escritura de dois homens que tinham um amor e um cuidado muito grande um pelo outro. Eu me refiro a Davi e a Jonatas, o filho de Saul. E nós lemos acerca desse relacionamento fraternal entre esses dois homens em 1 Samuel capítulo 20. Davi e Jonatas, eles eram benignos um com o outro. Eles mostravam lealdade um ao outro. Nós lemos aqui, irmãos, que a benignidade de Jonatas, ela consistia na sua lealdade a Davi e na sua disposição favorável, desinteresseira, de fazer o bem a Davi. Jonatas o amava profundamente, e o amor dele para com Davi era benigno. Isso é evidenciado em todo o esforço que Jonatas fez para livrar Davi da inveja e do ódio do rei Saul, que queria matá-lo de toda maneira. Agora, notem que essa amizade leal entre Davi e Jonatas, esse fruto da benignidade manifestado na vida deles, foi resultado de uma aliança que ambos fizeram perante o Senhor. E Davi se baseia nessa aliança para encorajar Jonatas a ser benigno para com ele. Veja, nós lemos em 1 Samuel 20, o versículo 8, Davi ele diz a Jonatas, ele lembra dessa aliança que ambos fizeram, ele diz: usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se porém há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias ao teu pai. Davi ele deseja que Jonatas seja leal para com ele, por causa da aliança que ambos fizeram perante o Senhor. Não era apenas uma questão de sentimento humano que um tinha pelo outro, de amizade, de carinho, mas era, irmãos, primeiramente lealdade a Deus. Eles juraram perante Deus e no nome do Senhor serem fiéis, leais, sinceros, comprometidos com o bem um do outro. Agora, Jonatas, ele sabia que Davi era ungido do Senhor, que ele era agora, em nome de Deus e pela escolha divina, o herdeiro legítimo do trono de Israel. O Senhor já tinha determinado, por meio do profeta Samuel, que Saul, seu pai, seria retirado do seu cargo de rei, não era mais digno por causa da sua desobediência e rebeldia. E Jonatas estava reconhecendo isso, reconhecendo a boa mão sobre Davi,
para colocá-lo no trono de Israel. E, portanto, ele se dispõe a fazer o bem a Davi. E Davi também se dispõe a fazer o bem a Jonatas e até a sua família, caso ele venha morrer primeiro, caso Jonatas venha morrer primeiro, ele se compromete de fazer o bem à sua família. Perceba, irmãos, que a benignidade tanto de Jonatas para com Davi, quanto de Davi para com Jonatas, estava fundamentada na benignidade de Deus, na aliança que eles tinham com Deus. E perceba também que isso foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na vida tanto de Davi quanto de Jonatas. E eles mostram esse fruto do Espírito. Olha como Jonatas manifesta que tinha o Espírito Santo e, portanto, mostra benignidade a Davi. Veja a situação dele naquele momento. Se ele fosse levado pelos seus interesses pessoais, egoístas, seria melhor para Jonatas tirar Davi do caminho, se aliar com o seu pai e promover a morte de Davi. Porque Davi era, na verdade, um empecilho que impedia Jonatas de assumir o trono. Ele era o herdeiro legítimo, filho de Saul. Mas ele sabia, e ele se submeteu à vontade de Deus, de que Davi era ungido por Deus para ser o rei de Israel. Então observem a benignidade se manifestando aqui. Jonatas não está interessado na sua própria posição pessoal, na sua própria honra. Ele está interessado em fazer a vontade de Deus e buscar o bem do seu próximo. Ele está interessado em ser leal e benigno para com aquele a quem Deus havia escolhido e com quem ele tinha feito uma aliança diante do Senhor, o seu amigo Davi. Mesmo que isso custasse para Jonatas o trono, e mesmo que isso viesse trazer até ele a própria morte, ele não abriu mão, mas ele foi em frente, por causa da aliança que tinha com o Senhor. Ele se mostrou um amigo leal e sincero para com Davi. Ao invés de tramar a morte de Davi, ele livra Davi das mãos do seu pai que tanto desejava matá-lo. Meus irmãos, isso é benignidade. E é esse tipo de amizade leal entre Davi e Jonatas que o Senhor deseja ver também na nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais. Deus, ele espera, irmãos, que nós nos conduzamos com benignidade, ou seja, com uma disposição favorável de buscar o bem do nosso próximo por causa da aliança de Deus. Quem somos nós? Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo da aliança de Deus. O Senhor, irmãos, ele tem sido benigno para conosco, ele tem sido leal para conosco, ele tem sido favorável a nós. Ele é o Deus que guarda a sua aliança, derramando sobre nós as bênçãos da redenção em Cristo Jesus. E nesse contexto, nos inserindo na sua aliança, o Senhor, ele deseja ver em nós benignidade, sermos benignos uns com os outros, por causa que ele tem sido benigno para conosco. Porque ele nos uniu uns aos outros em Cristo. Nós não devemos fazer outra coisa a não ser pessoas sinceras, leais, amigas, favoráveis umas às outras em nossos relacionamentos. Isso, irmãos, em detrimento dos nossos interesses pessoais. Isso deve ser evidente, irmãos, essa benignidade que nos leva a essa amizade leal, tanto na igreja quanto na nossa casa. E se tem um lugar apropriado para o exercício da benignidade, dessa amizade leal e sincera, esse lugar se chama o casamento. Isso mesmo. Nós temos de nos lembrar que o casamento é um relacionamento de aliança feito entre um homem e uma mulher diante do Senhor.
Deus instituiu o casamento para o bem do homem e da mulher. E Deus, ele espera ver, ele exige, na verdade, lealdade do homem e da mulher no seu relacionamento conjugal. Nós podemos ver isso rapidamente aqui em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, os versos 14 e 15. O Senhor, ele faz uma advertência ao seu povo, ele diz: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Estava cobrando daqueles israelitas daquele momento lealdade à sua esposa, porque muitos deles estavam sendo desleais. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai, olha essa parte, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É isso que Deus deseja ver em nossos casamentos. Lealdade, amizade leal, sincera. Aqueles que são casados, eles fizeram diante de Deus uma aliança, de serem leais um ao outro, de cooperarem com o bem um do outro, até que a morte os separe. Sendo assim, nesse momento, me deixe perguntar a você que já é casado pela graça de Deus: como está o seu casamento? O fruto da benignidade, dessa amizade leal e sincera, tem se manifestado na sua relação matrimonial? Você que é esposo, marido, o homem da casa, você tem sido aquele amigo leal e sincero da sua esposa? Você tem tratado a sua mulher com benignidade, como sendo um vaso mais frágil, necessitando de atenção, cuidado, zelo? Tem sido favorável a ela em tudo que ela necessita? Ela pode contar com a sua amizade leal, com a sua fidelidade em todo o tempo? Mas também você que é mulher, você que é esposa, você tem sido aquela companheira benigna do seu marido, confiando nele como seu amigo leal, sendo leal a ele e abrindo o seu coração para ele em todas as coisas, para contar todas as suas necessidades? Tem sido favorável e útil em buscar o bem dele em todas as coisas? Tem sido aquela companheira encorajadora do seu marido, aquela amiga leal? Irmãos, diante de Deus, o nosso cônjuge, o nosso marido ou a nossa esposa, deveria ser para nós o melhor amigo nesta terra. Mas será que nossos casamentos têm sido marcados por esse fruto da benignidade, por essa lealdade mútua, por essa amizade sincera, por esse interesse pelo bem do outro? Amados, a triste realidade é que há muito pouco desta benignidade em muitos casamentos. E o pior é que isso é verdade em relação a muitos casamentos cristãos também. E você e eu, nós precisamos orar ao Senhor para que esse fruto da benignidade seja real e evidente em nossos casamentos. Porque isso, irmãos, quando nós mostramos o fruto da benignidade, isso vai promover coisas boas. Isso vai promover a alegria do nosso cônjuge, o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Isso vai promover o crescimento espiritual dos nossos filhos, um exemplo para eles no futuro também procurar alguém que ama o Senhor e que tem o Espírito Santo, para que possam ter um casamento abençoado. E isso também, essa benignidade no nosso lar, em nossa casa, em nosso relacionamento conjugal, isso vai testemunhar do amor de Cristo neste mundo tão incrédulo, neste mundo que não só despreza a lealdade conjugal, onde o divórcio aumenta cada vez mais, mas um mundo que despreza o próprio casamento como uma instituição
divina, uma boa dádiva de Deus. Então nós precisamos mostrar a benignidade através de uma lealdade sincera em relação ao nosso próximo, sobretudo aqueles que estão bem mais perto de nós, no casamento, por exemplo, mas também na igreja, em nosso lugar, em nossos ambientes de trabalho, onde quer que Deus nos coloque, nós devemos manifestar o fruto da benignidade. Mas a terceira e última consideração que nós pretendemos trazer aqui para os irmãos, acerca deste fruto, é que a benignidade, ela é uma virtude cristã caracterizada também por uma atitude de gentileza em relação ao nosso próximo. Ou seja, ser uma pessoa gentil, amável, que trata bem as pessoas, na nossa maneira de conversar e se relacionar com elas. Paulo, ele tem isso em mente também, quando ele fala do fruto da benignidade. Ele não pensa somente numa lealdade sincera, numa amizade leal e verdadeira, que busca o bem do outro, mas ele também pensa em atitudes gentis, atitudes amáveis, carinhosas em relação ao próximo. Nós já vimos que no início da evangelização na Galácia, Paulo, ele contou com a gentileza, com o cuidado, com o carinho dos membros daquelas igrejas. Eles cuidaram muito bem do apóstolo Paulo. Eles foram benignos com o apóstolo Paulo, amáveis com ele. Porém, com o abandono do evangelho da graça por parte de alguns membros da igreja, estes começaram a serem rudes, hostis com o apóstolo Paulo. Isso deixou Paulo perplexo, decepcionado, entristecido. Mas vejam, isso não impediu Paulo de repreendê-los com amor, ao escrever esta carta aos Gálatas, encorajando-os a deixar os frutos da carne para trás e voltar a cultivar o fruto do Espírito Santo, incluindo o que nós estamos observando aqui, a benignidade. Paulo, embora tenha falado com firmeza, não foi rude com aqueles irmãos. Ele falou a verdade em amor, motivado primeiro por sua lealdade ao Senhor e à sua palavra, de pregar o evangelho que ele recebeu de Cristo, mas também porque ele tinha paixão, ele tinha zelo pela salvação daqueles irmãos. Ele diz: eu sou aquele que estou de novo sofrendo as dores de parto, para Cristo ser gerado em vocês. Isso é benignidade, ser amável, gentil, se dispor em buscar o bem do outro. O que envolve, irmãos, essa gentileza, ela envolve não fazer vista grossa ao pecado, mas corrigi-lo com um espírito de brandura, como Paulo vai dizer mais à frente, no capítulo 6, verso 1. Corrija com espírito de brandura aqueles que estão em falta e estão em pecado. Não existe esse negócio de benignidade ou ser uma pessoa gentil quando nós ficamos calados diante da rebeldia do nosso irmão ou irmã na fé. Não existe esse negócio de gentileza, amabilidade, quando nós nos associamos normalmente com alguém que está flagrantemente vivendo em pecado, tratando essa pessoa como se tudo estivesse indo bem na vida dela. Isso não é benignidade, não é gentileza. Ser gentil é anunciar a verdade do Evangelho de Cristo, não com hostilidade, não com sentimento de ira, mas com amabilidade, com zelo, um zelo piedoso. O que não nos impede, irmãos, de denunciar o erro e chamar o pecador ao arrependimento. Há um provérbio na Bíblia que diz, provérbio 27, 5 e 6, que a repreensão franca é muito melhor do que o amor encoberto, e que as feridas daquele que ama são leais. E é isso que vemos aqui na vida, na atitude do apóstolo Paulo. É isso que significa ser benigno e gentil com o nosso próximo. Irmãos, isso é uma atitude que deve caracterizar principalmente os oficiais da Igreja de Cristo. É sempre um desafio para um oficial de Cristo ser benigno.
A Bíblia nos chama, aqueles que são líderes da igreja, a pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, com atitudes ditatoriais, não com hostilidade, deslealdade, mas com boa vontade e com o espírito de mansidão. Veja por exemplo, Paulo deu muitos conselhos a um jovem evangelista que foi seu companheiro, seu filho na fé, chamado Timóteo. E lá em 1 Timóteo 5, verso 1 a 3, Paulo ele vai mostrar a Timóteo, vai encorajar Timóteo a mostrar benignidade nos seus diversos relacionamentos dentro da igreja. Ele vai dizer: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, Timóteo, seja gentil nos seus relacionamentos. Trate com amabilidade, com carinho, com pureza, todos aqueles com quem você tem contato dentro da igreja de Cristo. E para um oficial, Paulo vai dizer aqui, ele vai dar uma instrução no capítulo 2 Timóteo 2, verso 24, ele vai falar do servo do Senhor, os oficiais da igreja, ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Brando para com todos, disciplinando com mansidão os que se opõem ao Evangelho. Um presbítero, um ministro da palavra, um diácono da igreja, é chamado, dentre outras coisas, a ser uma pessoa gentil, amável, carinhosa, cuidadora no seu trato com todos os membros da igreja. Isso vai envolver ações como corrigir com mansidão os faltosos, amparar, dar força àquele que está fraco, consolar aqueles que estão aflitos, desanimados, ser útil, ser favorável, procurar o bem de todos dentro da igreja. A igreja, irmãos, é o ambiente, é o lugar onde o fruto da benignidade deve estar presente, porque é ali que o Espírito habita. E, portanto, dentro da nossa igreja, na nossa congregação, deve haver a manifestação de lealdade entre os irmãos, mas também gestos de gentileza, de carinho, de amabilidade. Deveria ser sempre assim, mas nem sempre é assim. É bem verdade que a igreja nem sempre é um lugar amável e gentil. Foi assim com os cristãos da Galácia, foi assim com os cristãos da igreja de Corinto e outras igrejas que Paulo fundou, plantou. Ele teve que lidar com muitos problemas, intrigas, contendas, facções, divisões, ciúmes, discórdias, irmãos devorando e destruindo uns aos outros, irmãos mostrando com suas palavras e ações atitudes de hostilidade. E isso também pode acontecer conosco porque ainda não somos plenamente perfeitos. E muitas vezes as obras da carne se manifestam e escancaram a nossa natureza pecaminosa. Se porventura isso está acontecendo na sua vida, ou talvez no meio da nossa igreja ou da sua igreja, você precisa se arrepender do seu pecado, procurar reconciliação com o seu irmão, rogar ao Senhor que livre você dessas obras da carne que geram discórdias, maldade, desavenças entre irmãos, e rogar que o Espírito Santo lhe encha cada vez mais, para que você seja um membro vivo e fiel no corpo de Cristo, para que a igreja seja abençoada com o seu testemunho de fé,
para que a nossa igreja seja de fato uma igreja onde há essa gentileza, esse carinho, esse afeto, esse cuidado favorável pelo bem do outro. Irmãos, quando nós entendemos que Deus tem sido tão benigno conosco, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa indignidade da graça de Deus, Ele tem sido benigno conosco. Tem sido leal, fiel, gracioso, generoso, amável conosco. Isso deve nos motivar a mostrar benignidade com todos aqueles que a providência de Deus colocar no nosso caminho. A Bíblia diz que o nosso Pai, Ele é benigno com todos os homens. Ele mostra benignidade a todos, principalmente aos da família da fé, aos da igreja. Nesse sentido, nós devemos imitar ao nosso Pai que está no céu, mostrando benignidade a todos. E de um certo modo, mais ainda, aqueles que carecem dessa benignidade, aqueles que são os mais vulneráveis, os mais sofridos e oprimidos da sociedade. De fato, existe uma tentação de alguém mostrar uma certa gentileza, amabilidade com pessoas mais influentes, com pessoas que podem, de certo modo, trazer benefícios para nós, pessoas de uma certa influência e poder. Mas é muito mais difícil nós sermos benignos, gentis, favoráveis aos mais necessitados. Porque nós temos, irmãos, uma tendência a fazer acepção de pessoas, a procurar os nossos interesses. Mas Jesus falou que não há recompensa nenhuma em ser benéfico, bondoso com aqueles que também podem retribuir a nós, mas deve ser para com todos. Se interessar não pelo nosso bem, mas pelo bem do outro. Agora, nesse sentido, se você deseja ser um crente benigno em toda a sua vida, em todos os seus relacionamentos, leal, sincero, gentil, amável nos seus relacionamentos, você precisa olhar para uma única pessoa e seguir o seu exemplo. O seu exemplo de lealdade e gentileza. Eu me refiro aqui ao próprio Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, cada virtude do fruto do Espírito que Paulo nos apresenta aqui é como se fosse um retrato fiel do próprio Cristo. Jesus, ele é a própria benignidade na sua pessoa e nas suas obras. Jesus, ele revelou a sua benignidade, primeiramente na sua lealdade ao Pai, dizendo: aqui estou para fazer a tua vontade, eu vou dar a minha vida em resgate por muitos, cumprindo a aliança que fez diante de Deus, diante do Espírito Santo na eternidade. Cristo mostrou a sua benignidade, irmãos, vindo a este mundo, para morrer pelos nossos pecados, para se tornar não somente o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas também um amigo leal e sincero, gentil e amável, com quem podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Porque Ele guarda a aliança, porque Ele é a própria benignidade na sua essência, porque Ele ama o Pai, Ele também nos ama. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Cristo, somente o pouco tempo que Ele passou aqui, os relatos dos Evangelhos, percebemos que Cristo, ele foi benigno com todos aqueles que vieram ao seu encontro. Ele foi compassivo com todas as pessoas, principalmente com os mais vulneráveis da sociedade. Ele procurava publicanos, cobradores de impostos, homens corruptos, prostitutas, mulheres adúlteras, os pobres, os famintos, aqueles que estavam sendo oprimidos pela possessão demoníaca, os mais vulneráveis, leprosos, enfermos de toda sorte de doenças. Ele mostrou benignidade a todos, ele se tornou favorável a todos, ele ministrou bondade a todos. Mesmo que os líderes religiosos da época desprezassem os mais vulneráveis, Cristo agiu totalmente diferente, fazendo bem, procurando os necessitados
para favorecê-los de diversas maneiras. Nós vemos na Bíblia homens benignos, que promoveram o bem de tanta gente. Abraão, José, Jó, que era como se fosse um pai dos órfãos e das viúvas. Mas não existe ninguém tão benigno como o próprio Cristo, que foi amável com as crianças, trazendo-as, acolhendo-as nos seus braços e as abençoando. Que foi gentil com as mulheres, ele teve muito contato com várias mulheres, tratando todas elas com pureza e dignidade. Ele foi amável com os seus próprios discípulos, que tantas vezes o entristeceram com suas fraquezas, mas Cristo foi amável, paciente e gentil com eles. E ele continua, mesmo agora no seu estado de glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando e governando o céu e a terra e tudo o que acontece. Ele continua esse mestre manso, humilde de coração, chamando você, pecador, você que está sobrecarregado de pecados, de aflições, a encontrar nele alívio, descanso, porque ele é um mestre manso e humilde de coração. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E a minha oração é que o Senhor, ele nos conforme cada vez mais à imagem de Jesus, para que sejamos de fato crentes benignos, crentes favoráveis uns para com os outros, dispostos a buscar o bem de outros. Deixe-me terminar essa pregação perguntando a cada um de vocês que me ouvem neste momento. Você que é membro da igreja, o fruto do Espírito Santo está crescendo na sua vida? Você percebe que está se tornando cada vez mais um crente amoroso, alegre, cheio de paz no seu coração, paciente e longânimo? Você tem percebido que há benignidade na sua vida? Atitudes de lealdade, atitudes de gentileza para com o próximo? A benignidade de Cristo, ela tem sido visível e real na sua vida, no seu casamento, na sua relação com os irmãos da igreja? Há lealdade e benignidade na sua vida? Gentileza no seu trato com as pessoas? Se de repente você olha para si mesmo, faz uma autoavaliação da sua vida cristã e percebe que esse fruto está faltando na sua vida, esse fruto da benignidade, que você tem regredido na santificação, que você não tem sido tão leal quanto deveria ser, tão gentil quanto deveria ser, que você tem tratado as pessoas com atitudes rudes e hostis, que você não tem sido aquele marido benigno, aquela esposa benigna, aquele filho leal, aquele membro amável dentro da igreja. Eu digo a você que há esperança de mudança e redenção em Cristo Jesus. Primeiro você precisa confessar os seus pecados ao Senhor, pedir perdão a Deus, rogar que o Espírito Santo de Deus seja derramado na sua vida para ajudar você a produzir, cultivar e produzir cada vez mais o fruto da benignidade, a ser um crente cheio do Espírito Santo. Lembre-se, Cristo, ele chamou você, como ele diz lá em João 15, ele escolheu você para que você produza frutos, para que você seja produtivo, frutífero, um cristão zeloso e cheio de boas obras dentro da igreja. Então você conta com aquele que pode te ajudar, com aquele que vai terminar a boa obra que começou em você, com aquele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então você pode desenvolver a sua santificação em Cristo, buscando apoio nele, ajuda dele. E como isso é necessário, irmãos, neste mundo tão maligno, perverso em que vivemos.
O mundo jaz no maligno e, portanto, o que caracteriza as pessoas sem Cristo e sem o Espírito Santo é atitudes de hostilidade, falta de gentileza, falta de lealdade. Não há a benignidade do Espírito Santo na vida das pessoas sem Deus, sem Cristo. Isso, em primeiro lugar, é um chamado ao arrependimento para essas pessoas, para que busquem a vida nova em Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas isso também é uma razão pela qual nós precisamos mostrar esse fruto cada vez mais. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na igreja, no trabalho, na sociedade em geral, irmãos. Porque assim nós estaremos glorificando o nosso Pai que está no céu mediante as nossas boas obras e levando pessoas a conhecer a Cristo por meio da nossa benignidade. Esse fruto não deve ser escondido, ele deve ser manifestado em nossa vida, em nosso convívio social, com toda sorte de pessoas. Portanto, que o Senhor nos ajude a sermos crentes benignos, leais, favoráveis, gentis e amáveis, uns com os outros, em todos os nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude a glorificar o seu nome, manifestando na nossa vida, seguindo o exemplo de Cristo, manifestando o fruto da benignidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração e dar graças a Deus por essa pregação. Amado Deus, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho. E oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo seja derramado no nosso coração, para cultivarmos e desenvolvermos o fruto do Espírito Santo, da benignidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos quando muitas vezes mostramos falta de gentileza, de lealdade em nossos relacionamentos. E entristecemos o teu Espírito e ao mesmo tempo o nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E pela obra do teu Espírito Santo opera em nossas vidas para que esse fruto se manifeste em nosso casamento, sendo um marido leal e gentil, sendo uma esposa fiel e sincera, sendo um membro amável no corpo de Cristo. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nosso coração e transforma a nossa vida. Nós vemos no mundo carente da tua verdade, pessoas sem conhecer a graça, se perdendo em seus pecados, devorando-se e destruindo umas às outras. E a nossa oração é que o Senhor nos use como igreja para mostrar a benignidade de Cristo a este mundo, para que pecadores sejam convertidos e salvos e venham a viver essa vida nova e transformada que só o Espírito Santo pode produzir no pecador. Cuida de nós nesses dias difíceis, ainda nessa pandemia que tem ceifado tantas vidas. Senhor Deus, guarda a tua igreja do mal, mas também dá coragem à tua igreja a testemunhar de Cristo, promovendo a verdade, pregando o Evangelho, chamando pecadores à fé e ao arrependimento. Senhor Deus, cuida do teu rebanho, cuida da nossa nação, tem misericórdia dos que estão enfermos com essa doença e tantas outras. Tem misericórdia dos nossos governantes, muitos deles sendo faltosos na sua tarefa, no seu ofício, mas outros se empenhando para procurar o bem. Que a tua mão pese sobre aqueles que têm se utilizado desse momento de crise para se corromper, mas que a tua mão também levante homens e mulheres que sejam fiéis e piedosos, tanto na área do governo, da política, como em tantas outras áreas, Senhor, do nosso país. Guarda a tua igreja e tem misericórdia do nosso Brasil. Sê benigno conosco, ó Deus, por amor do teu Filho, em nome de Jesus. Amém.